Então, meus queridos, eu confesso que eu parei no 90%, né? E aqui no Brasil, né, essa coisa, não tem ideologia no Brasil, né? A gente tem donos do poder. Raimundo Faoro vive. Raimundo Faoro, a obra dele continua sendo atual. Agora, que vocês vejam bem, um partido que nas eleições, né, tinha uma plataforma de direita. Para vocês verem que ninguém sabe que é direita aqui também, tá? O presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, ele atacou Bolsonaro depois do desentendimento do ex-presidente com o ex-governador, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em entrevista ao jornal O Globo, Pereira classificou Bolsonaro como líder de extrema-direita e disse que ele está isolado. Antigo aliado do ex-presidente, o líder do Republicanos disse ainda que Bolsonaro, aspas, entregou a eleição para o Lula por causa do seu comportamento. Fecho aspas. Marcos Pereira, que votou com o governo para aprovar a reforma tributária, finalizou afirmando que, aspas novamente, a sociedade brasileira não é de direita nem de esquerda, é de centro, é equilibrada. Fecho aspas. E aí, Diego? Pavi, Republicanos. Olha, Extrema-direita, você é extrema-direita. E o Republicanos o que é? Olha, a crítica feita pelo deputado, presidente do Partido Republicanos, é uma crítica injusta. Mas, mesmo assim, eu não acho que a respeito desse episódio da reforma tributária, o Bolsonaro pode ficar livre de críticas. Porque eu vi muitos apoiadores, não foram poucos mesmo, vi muitos apoiadores do ex-presidente dizerem, em virtude até do posicionamento do governador Tarcísio, que São Paulo não tinha mais um governo de direita. Como se Bolsonaro e o bolsonarismo fossem a única direita. A gente precisa lembrar aqui que em 2018 o Bolsonaro não se elegeu só com os próprios votos. Ele aglutinou vários segmentos da direita no processo eleitoral para conseguir compor o projeto que levou às eleições presidenciais. Ali tinha principalmente os antipetistas, tinha os lavajatistas, tinha o pessoal que gostava da economia liberal e se viu representado pelo Paulo Guedes. Então, aglutinaram-se interesses pela eleição de um projeto de direita. Ao longo do governo Bolsonaro, e essa sempre foi a minha grande crítica a esse governo, ele foi se esvaziando desses aliados. E a forma com que ele faz isso é exatamente a forma que fazem com o governador Tarcísio agora. Olha, se você não concorda com tudo que eu faço, você é de esquerda, você é um esquerdista, você é um comunista. Eu tive muitas discussões com bolsonaristas quando eu critiquei a indicação do Augusto Aras para a PGR, quando eu critiquei a sanção do Bolsonaro à emenda do Marcelo Freixo no pacote anticrime, quando eu critiquei as indicações para o STF, muitas vezes eu fui chamado de esquerdista, de comunista, o que não era o caso. Evidentemente não é o caso, vocês conhecem minhas opiniões que eu dou aqui no Linha de Frente. E olha só, essa conduta de comunista em comunista sendo jogado para o lado de lá do espectro, o Bolsonaro ficou sozinho e, de fato, perdeu as eleições. Então, novamente, eu acho que o deputado pesou muito nas críticas aí. Chamar de extrema-direita e se colocar agora como se ele estivesse do lado de lá do barco, não é a forma justa, a forma correta de se fazer política. Mas eu acho que o Bolsonaro realmente... Essa conduta dele, especialmente em relação ao processo de aprovação da reforma tributária, é digna de algumas críticas, sim. Olha, brasileiro não é de direita, brasileiro não é de esquerda, brasileiro de centro. Não, brasileiro não é nada. Brasileiro quer ter dinheiro para pagar as contas, querido. Brasileiro é pobre. Brasileiro é pobre. Brasileiro é pobre. Aí se vem um presidente de um partido, não entende isso, ele representa o quê? Ontem eu achei, todo mundo ficou, muita gente me mandou mensagem também, tá acabando com o Tarcísio e tal. Hoje dá pra ver que o Tarcísio teve vitórias, mas ontem não dava. Sim. Porque não tinha texto. É isso mesmo. Como é que a sociedade vai ter participação se a gente não tem o texto, se a gente não tem informação? Ou a gente tem que aceitar palavra de político. Eu não aceito palavra de político. Eu não sou tonto. Eu não aceito palavras de política, então eu tenho que ver no papel. Aí agora vendo no papel eu vejo que o Tarcísio, ele conquistou muita coisa. E a briga dele com o Bolsonaro, eu achei sadia. Porque a democracia é assim, é feita com controvérsia. Porque você não vê o Haddad indo criticar o Lula.
batendo boca com Lula. O Haddad, que era o anticarrista, São Paulo de bicicleta, ciclofaixa, menos carro, transporte público. Agora é ministro do Lula e está fazendo o quê? Carro popular. Para encher o Brasil de carro. Por quê? Não é democrático. Então eu achei bastante democrático. Tanto que eu falei isso ontem, foi muito democrática essa discussão. Agora, vi o presidente dos Republicanos. Eu também, como Tarcísio, não concordo com tudo com o Bolsonaro. Igual ao Diego, durante 4 anos eu passei fazendo críticas. Agora, vem o presidente do partido e fala assim, não, você é extrema direita. Eu acho de extrema cara de pau ele fazer isso. Porque a base do Republicanos, que está eleita, que se elegeu em 2022, foi colada no Bolsonaro. Colada no Bolsonaro. Foi ou não foi? Foi isso mesmo. Eu vou te fazer um comentário. Ontem, por exemplo, eu estava indignado com a maneira como o Tarcísio estava se apresentando. Por quê? Porque o Tarcísio, ele é tímido. E na hora que ele vai falar, a gente não consegue verificar, afinal de contas. Hoje, com o texto, vou pegar a frase da Carol, vou pegar a frase do Felipe e do Diego. A política é a arte do possível mesmo. Diante da bomba que foi colocada, o Tarcísio foi o cara que conseguiu fazer essa bomba explodir de uma maneira que vai machucar menos gente. Ele acaba sendo, pelas pressões que ele fez, o cara que tornou isso mais racional, tornou isso melhor. Então, ele deu um show. Com relação a este senhor, este cidadão, este deputado, eu faço apenas o seguinte comentário, tá? Veja, criticar o Bolsonaro, as pessoas imaginam, por exemplo, que eu sou bolsonarista, como se eu nunca criticasse o Bolsonaro. Veja, quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça, e ele fez aquela expressão lá, quero alguém terrivelmente evangélico, eu disse, já está começando errado. Ele não tem que buscar alguém que é terrivelmente evangélico, ele tem que buscar alguém que é terrivelmente anti-judicialização da política, consequencialismo jurídico e ativismo judicial e absolutamente constitucional. Era isso que ele tinha que procurar. Então ele vai colocar alguém que vai fazer a mesma coisa que os demais fazem sem mudar a máquina, sem mudar a forma de trabalhar. Criticar o Bolsonaro, todo mundo critica. E eu concordo que o Bolsonaro, ele ali estava botando um posicionamento que ele estava começando a voltar a fazer cisão na direita. Mas o que esse cara faz na hora que ele pega e diz assim, é extrema-direita, significa o quê? Que ele está trazendo mais fogo na fragmentação. Praticamente eles estão dizendo assim, 2026, reeleição está garantida. Por quê? Porque está fragmentando novamente a direita. A direita tem que parar de ficar batendo, eu quero picolé de morango, você quer de limão. Vamos brigar. Não. O que nós não queremos, sorvete. Nós queremos picolé. Ponto. É isso que nós temos que dizer. Depois a gente discute as outras coisas. Sabe, fazer todo o que ele mundo faz. Que discorda da gente vai chamar de extremista. Esse é o que é o problema. É isso que ele já está fazendo. E aí não tem como. Tá? Ele mata a possibilidade de buscar pontos de convergência. Vou dar minha opinião aqui. Claro. Tô aqui para isso. Eu, inclusive, como eleitora de direita, eu me sinto na obrigação de exigir muito mais dos de direita, inclusive porque foi quem eu, inclusive, ajudei a colocar lá. Então, eu acho inadmissível a gente entrar nessa discussão do quanto pior, melhor, que foi o tom da conversa de ontem. É democrática, ela só não foi democrática porque eles quase saíram na mão, mas não saíram. Se saísse na mão, já não era mais democrática. Mas foi quase nesse nível. Eu não gosto desse tom de conversa e sempre falei que eu não gosto dessa forma de política, de cisão, de agressividade. Porque, principalmente, Bolsonaro tem todo o direito de ser contra, mas fala no quê? Eu não vi um argumento plausível e aprofundado. Porque eu quero discussão, gente. Ora, homem, cérebro pensando. O que foi o ponto de fato de discussão? O único argumento que ele colocou é que se o PL se unisse, votaria contra e derrubaria, o que não é fato, porque teve 20 votos só, não faria diferença. Então, Bolsonaro, sei que você é de direita, eu sei que você teve um papel extremamente importante para levantar a direita do país e por isso que eu me sinto na obrigação de falar que eu não gosto desse tom. E você jogou Tarcísio aos leões nessa conversa, porque como o Lula fez, Bolsonaro também fez, de não criar sucesso. O Bolsonaro provavelmente está fazendo, vai fazer, de não criar, apesar de ter criado muitos bons ministros, uma equipe muito boa, não quer já chancelar seu nome do lado de alguém para não criar um sucessor. Lula não criou o sucessor. Bolsonaro muito provavelmente vai tentar até o fim, e ele tem direito disso, de ser candidato novamente. Acho difícil que isso vai acontecer, ele tem esse direito. Mas você jogou Tarcísio aos leões e acho que colocou ele para cima na disputa política em 2026.
Então, não gosto desse tom, reconheço o seu papel extremamente importante, votei em você, mas não acho que é o caminho certo. E parabéns, Tarcísio, porque está fazendo um belo governo para São Paulo, que é para isso que você foi colocado. Carol, sabe o que eu lembrei muito dessa reunião do PL? Das críticas que o PT fez quando o governo Bolsonaro tentou emplacar a reforma da Previdência. É exatamente a mesma coisa. É oposição por oposição. E Quanto não é pior, assim, melhor. não é assim que nós vamos construir um projeto de direita consistente que tem o potencial de tirar a esquerda do poder. Abraça, fala que foi seu o projeto, sabe? Faz de outra forma. E o Tarcísio pode ser considerado um dos grandes pais desse projeto. Ninguém personificou a aprovação desse projeto como o Tarcísio fez. Não existe um nome do PT dentro do PT que possa falar, olha, eu sou o pai da reforma tributária. O Tarcísio pode falar, porque a alteração que ele fez, o lobby do Tarcísio nesse projeto... Eu acho também que vocês estão esperando um bebê curti-curti, mas lembre-se que Rosemary só está no começo da gravidez. Ai, que horror. Genial. Genial. Ai, que horror. E esse bebê vai absorver toda a sociedade brasileira. Não, ele virou vidraça, coitado. Até lá, vamos ver se ele sobrevive até lá. Vou colocar uma opinião nesse assunto também, Pavinato. Primeiro é o seguinte, a Carol e o Diego foram precisos quando falou que realmente a gente tem que discutir projetos de Estado de forma sadia e de forma para frente, né? O Bolsonaro se colocou contra a reforma tributária, mas não apresentou qual reforma tributária seria ideal para ele, por exemplo. Né? Não colocou a discussão quais seriam as melhores reformas, o que teria que mudar no projeto, para o projeto abarcar o que a direita gostaria de aprovar como reforma tributária possível. Bom, mas tem um fato aqui que eu acho importante, que é o seguinte, né? Isso só demonstra como a direita está dividida. Né? Os republicanos, que foi um partido da base aliada do Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro nas eleições, agora claramente está descurando do Bolsonaro, e o Lula, que busca sempre a hegemonia... Eu não gosto dessa sua frase, a direita está dividida, eu gosto de dizer que nunca houve direita. Sim, mas está claramente dividida aqui. Porque volta para as siglas dos nomes dos republicanos. Eles foram do governo de todo mundo. Eles foram da Dilma, foram do Lula. Mas considerando, por exemplo, que teve um governo... Então, a direita não dividiu. Não, mas o Pavinato... A gente tem oportunistas. Mas, Pavinato, tem uma questão assim, considerando que houve no Brasil, pelo que vocês gostam de falar, um governo liberal com o Bolsonaro, né? Não teve. Não teve. Tudo bem. Isso é Aí como vocês gostam de falar da democracia do Maduro... E os partidos... Vocês gostam de falar da democracia... Ah, vocês. Você me põe num caldeirão do diabo aí. Caldeirão do diabo... Os partidos políticos que foram atrás do Bolsonaro para o governo são os partidos que estão aqui brigando entre eles agora. A base do bolsonarismo se rompeu, claramente. E o Lula aproveitou esse momento para tentar cooptar os republicanos. O republicano só não vai ser base de governo do Lula por causa do Tarcísio aqui. Como o Tarcísio surge como uma liderança possível para as próximas eleições presidenciais, não faz nenhum sentido os republicanos quererem algum cargo no governo Lula. E mesmo assim, o governo Lula está querendo entregar a pasta do Ministério dos Esportes para os republicanos na cota sem ser partidária. Pro Marcos Pereira fala assim, eu quero colocar tal pessoa sem ser do meu partido como ministro dos esportes. Ou seja, o Lula está cooptando os republicanos de forma indireta. Né? Então, isso demonstra... Para mim, esse caso demonstra claramente a ruptura dos partidos conservadores em relação ao Bolsonaro. Não tem partido conservador. Partido de direita em relação ao Bolsonaro. Não tem partido de direita mas não tem como fazer. Então, o que tem? Não tem. Tem uma... Também não tem partido de esquerda no Brasil. Tem um povo que é de direita. Partido de esquerda no Brasil. Tem o PT. Não, é de esquerda no Brasil. O PT não é de esquerda. O PSOL. Pode ser. O PT tem. O PT é extrema-direita. O PT é extrema-direita. O PT é extrema-direita. É aquilo que lembra muito o facho de combatimento de Benito Mussolini. Então, o único partido de direita no Brasil é o PT, segundo o professor. Extrema-direita. Extrema-direita. É o que eu disse. Facho de combatimento. É, fascista. É fascista. Nós já temos um repórter alemão. Você vai esperar eu mudar de assunto para voltar no assunto. Eu adoro trabalhar aqui. É uma coisa sensacional, tá? O assunto tá esgotado, assim. Aí vai vir uma repórter para falar sobre esse assunto. Aí a gente entra no outro e volta para esse. Eu gosto do dinamismo. Dinamismo é uma coisa maravilhosa. Que é assim... O Brasil é um país dinâmico, não sei se vocês sabiam, porque a coisa está há 30 anos numa pseudo-discussão, né?
Tá discutido lá, com a estátua do Ulisses lá. O doutor Ulisses lá, o do Paraná lá, o deputado lá. Doutor Ulisses beija a mão da estátua. Dizem que ele tá sendo processado por assédio lá em Búzios. Ele assediou a estátua da Brigitte Bardot em Búzios. Aí discutiu. Ninguém vê. Aí vem um texto totalmente diferente do que estava lá, vamos aprovar hoje. Pá, é dinâmico. Essa é a questão. Né? É um dinamismo danado. Agora, existem sentimentos morais ou éticos é melhor, que norteiam-se mais para valores que se chamam, vamos chamar toscamente a direita e toscamente a esquerda. Isso está na população. Porque partido no Brasil também é uma farsa. Partido no Brasil. Para que serve partido no Brasil? Fala para mim. Qual a utilidade do partido no Brasil? Receber fundo partidário. Receber fundo partidário. Mas é engraçado, Pavinato, tem uma concepção de esquerda e direita que eu já falei aqui algumas vezes e é isso que me faz... Mas ela passa pelo partido? Passa. Eu sempre quis saber, Felipe, disso. Qual é a definição de esquerda e direita? O que é, assim, a grosso modo, vai. Até porque eu não vou ficar aqui gastando tempo com vocês e dar audiência com isso. De forma alguma. É maravilhoso. O que é direita? Direita, pra mim, é o seguinte: mais mercado, menos Estado. Direita é a mão que não tem relógio. Não dá. Eu uso relógio na direita. Essa é canhoteiro? Sou canhoteiro e tudo. Não, o que é direita? Mais mercado, menos Estado. O que é esquerda? Mais Estado, menos mercado. O que eu acredito? Por que não ter mais Estado e mais mercado? Mas aqui os partidos, no Brasil, a gente tem mais partido e mais partido, e mais partido, e mais partido. Tudo no Brasil é mais Estado, se você parar para pensar bem. Você tem lideranças que não são. A América Latina tem uma tendência progressista. Eu também... Vai ter que explicar o absurdo do que você está falando, porque a gente não pode ter mais Estado, mais mercado. Segundo o Fernando Henrique Cardoso, isso só seria possível se nós fôssemos os Estados Unidos e o Império explorando por uma dependência associada aos pobres da América Latina. Isso só seria possível nessas condições. O que eu acho que a tese dele está errada. Porque os Estados Unidos são o que são por a dinâmica da sua economia. A Dinamarca, por exemplo, é um país, por exemplo, que eu vejo mais mercado e mais Estado. Não. Eu vejo claramente isso. Porque você confunde Estado com governo. Não, pelo contrário. Mas aí vai ficar o Marcelo Crivella, ele era ministro da Pesca da Dilma, é isso? Era? Era. Certeza? Sim. Tá, o Marcelo Crivella, ele era ministro da Pesca da Dilma. Aí você é um ministro da Dilma. Aí depois você vai concorrer a uma eleição, você tem a coragem de se intitular de direita. Que requer muita coragem, né, da pessoa. Audácia. Né? Aí, é o partido do Crivella. Então a gente fala aqui, agora eu tô com a Dilma, não, agora eu sou de direita, eu tô com o Bolsonaro, agora tá no poder Lula, eu sou Lula. Você é o quê? Você é quem tá no poder, meu amigo. Você é quem paga. Não é? Não tem, que ideologia tem isso aqui? E se fosse só o Marcelo Crivella, tava bom, né? O nosso leão conservador, Roberto Jefferson, o próprio Valdemar da Costa Neto, o PL... Não, Roberto leão conservador. Outra loucura! Leão conservador. O PL, que era o PR, o antigo PR, enfim, e já mostra sinais de recaída em relação... O Leão Lobo é mais leão que o Roberto Jefferson. Concordo plenamente. Leão conservador. Ele também estava lá no mensalão, estava recebendo dinheiro do Zé Dirceu. Isso é mais conservador. Nós não buscamos verdadeiros estadistas, né? Eu enxergo também um pouco a direita e a esquerda, mais ou menos como o Felipe falou, mas assim, todos queremos resolver o problema básico da sociedade, que é o quê? Tirar o povo da miséria, reduzir as desigualdades sociais, porque isso gera mais pobreza, e dar prosperidade para o país. Mas como que o Estado vai resolver isso? Qual é o papel do Estado para essa solução? E aí entra mais ou menos o que o Felipe falou, que é o papel, um Estado com papel grande, um Estado que vai lá e abraça todos os seus cidadãos, e que é um Estado empresário grande, que te interfere constantemente na tua vida, é mais o viés de esquerda. O viés de direita é um Estado que te interfere o mínimo possível, não deixando a população miserável para trás, de forma nenhuma, e ele interfere de mas que partido no Brasil assume um viés
Só PT, PSOL, PCO. Mas diz que O Novo também. o Novo também assume. Só o Novo assume, PCO, PSTU. É verdade. PCO, PSTU, Novo. O Novo. E quem mais? E mesmo assim, o Novo é meio estranho às vezes. Não, mas tudo bem. Mas você não vê o Novo, é assim, que são partidos pequenos, não tem relevância. O resto não. Coisa e tal. O resto são legenda. Mas o resto, meus queridos, é aquela música pra se viver do amor. Você que gosta de Chico, hein? Que esquecer o amor. Eu discordo da maneira de ver direita e esquerda. Eu prefiro partir dos princípios. A direita defende 2 pontos: liberdade e propriedade. A propriedade privada dos meios de produção como ponto de partida. A esquerda também, tem esquerda que defende isso, liberdade uma ideia ultrapassada. Ideia ultrapassada da esquerda você tem, professor. Não é ideia ultrapassada não, porque você coloca total. A esquerda, olha que coisa curiosa. A esquerda antiga era mais nacionalista, no Brasil, hoje em dia. nos Estados Unidos é tudo direita, republicanos e democratas. Não, lá não é nem direita nem esquerda, lá são centro-direita, os dois, com a diferença que o Partido Democrata foi tomado por um grupo mais à esquerda, pensando em aumento do Estado. Mas esquerda significa menos liberdade? Oi? Mas esquerda significa menos liberdade nos Estados Unidos? A esquerda, ela significa por princípio... Como diria Ronivon, significa. Ela significa por princípio a adoção e a interpretação da propriedade como um bem social e não como um bem privado. Isso é mais porque os benefícios sociais vêm do uso privado da propriedade. Aí a direita se configura. Razão pela qual ela exige liberdade para que ela possa trabalhar com aquilo que é a sua propriedade. Porque nós partimos de um princípio, quem é liberal, de que todo mundo já nasce com uma propriedade que não pertence a ninguém exceto a ele, a propriedade do próprio corpo. Razão pela qual você se incorpora o mundo, se apropria do mundo com o teu trabalho, porque o teu corpo já é teu. Então a propriedade... E olha lá ainda, hein? Olhe lá. Olhe lá. É uma esquerda marxista que não faz mais sentido. Não, a esquerda marxista... Tem mais nada. Então falei isso para os caras que estão aí, que são todos brincos de marxismo e querem botar a direita inteira na parede.